Ele entrou na maior agência do Banco Bradesco da cidade, um senhor simples, com um envelope na mão e um olhar tranquilo. Na hora, clientes e funcionários pararam. O julgamento começou, mas eles não sabiam que aquele era Antônio Fagundes, o dono do banco, em um teste final. Eram 11 horas da manhã quando Antônio pisou na agência. O contraste era surreal. Ele, com roupas humildes e uma bengala na mão, e o Bradesco todo espelhado, cheio de executivos de terno. Antônio foi direto ao balcão de atendimento, onde estava Laura, a funcionária. Todos os olhares estavam fixos nele. "Olha, minha filha", ele disse, educado. "Parece que tem um BO no meu extrato. Minha conta não está funcionando direito." Ele entregou o envelope antigo. Laura, porém, olhou para as roupas dele e julgou na hora. "Pai, o senhor deve ter vindo ao lugar errado. Não me parece que sua conta seja aqui." Antônio manteve a calma. "Minha filha, por favor, só dá uma conferida. Quem sabe a conta é aqui, sim." Laura pegou o envelope, suspirou e disse: "Pai, isso vai levar um tempinho para eu checar. O senhor precisa esperar um pouco." Ela e os outros voltaram ao trabalho, ignorando-o completamente. Depois de um tempo, ele tentou de novo. "Minha filha, se a senhora estiver ocupada, chama o gerente, por favor. Eu também preciso falar umas coisas com ele." A contragosto, Laura ligou para a sala de Ricardo, o gerente. Ricardo, do seu gabinete, olhou de longe. Antônio parecia muito simples. Ricardo cochichou no telefone. "Esse cara é cliente nosso mesmo ou só entrou de gaiato?" Laura respondeu: "Não sei, chefe, mas ele insiste em te ver." Ricardo bufou. "Não tenho tempo para esse tipo de gente. Manda ele sentar e esperar. Daqui a pouco ele cansa e vaza." Seguindo a ordem, Laura mandou Antônio para a área de espera, no canto. Ele se sentou pacientemente. Todo mundo continuava olhando. Aquele banco só tinha cliente peso pesado, de terno e gravata. Antônio ali, de roupa simples, era o centro do gossip. Comentários maldosos chegavam aos ouvidos dele, mas ele ignorava, mantendo a paciência. Ele sabia que o teste ainda não tinha acabado. Nesse meio tempo, um funcionário de um cargo mais baixo, chamado Pedro, voltou de um serviço externo. Ele viu o alvoroço, notou o velho sentado no canto e ouviu a fofocada. Chamavam o homem de mendigo, diziam que era impossível ele ter conta ali. Pedro sentiu um aperto. Indignado com a falta de humanidade, ele foi direto a Antônio respeitosamente. "Seu pai, o senhor veio fazer o quê? Qual o problema?" Antônio respondeu: "Tenho que falar com o gerente. É um assunto importante." Pedro prometeu: "Tá bom, pai. Espera aqui que eu vou lá falar com o chefe agora mesmo." Pedro entrou no gabinete e falou sobre o senhor. Ricardo cortou: "Eu sei, fui eu que mandei sentar. Fica tranquilo, ele vai embora. Vai fazer seu trabalho e não se mete nisso." Pedro voltou para o que estava fazendo, mas o incômodo persistia. "A atitude do gerente Ricardo está te revoltando? Será que ele vai pagar caro por julgar o cliente pela aparência? Fique ligado para a continuação dessa história de superação e lição de moral. Comenta justiça se você acha que o gerente precisa de uma lição. Marca um amigo que adora histórias onde a verdade vem à tona." Antônio esperou pacientemente 1 hora inteira. Cansado de ser ignorado, ele se levantou e foi caminhando direto para o gabinete de Ricardo. O gerente viu o velho se aproximando e saiu apressado da sala, parando na frente de Antônio. "Sim, meu velho. Fala logo. Qual é o seu problema?" Ricardo perguntou, arrogante. Antônio estendeu o envelope. "Meu filho, dá uma olhada nisso aqui. São os detalhes da minha conta. Não está entrando nenhuma transação. Quero saber o que está rolando." Ricardo nem hesitou, pensando rápido. "Meu pai, quando não tem dinheiro na conta, é isso que acontece. O senhor não deve ter depositado nada." Por isso, parou de movimentar. O velho insistiu, educado. "Filho, por favor, só checa a conta uma vez. Como o senhor pode afirmar isso sem nem olhar?" Nesse momento, Ricardo deu uma gargalhada alta e debochada. "Meu pai, isso é experiência de anos.
de bater o olho em gente como o senhor e saber quanto tem na conta. E na sua, eu não vejo absolutamente nada. Quero que o senhor vá embora agora. Está constrangendo os outros clientes. Antônio, então, colocou o envelope na mesa do gerente e disse: tudo bem, meu filho, eu vou, mas pelo menos olhe o que está escrito dentro deste envelope. E foi caminhando para a porta. Quase saindo, Antônio parou, virou-se e encarou Ricardo. Meu filho, pelo que você acabou de fazer, o castigo vai ser pesado, viu? E saiu devagar. Ricardo ficou preocupado com a ameaça, mas logo pensou: ah, coisa de velho, não vai dar nada. Ele voltou para a mesa, onde estava o envelope. Pedro pegou o envelope e, na curiosidade, resolveu checar os dados da conta no sistema do computador. Enquanto a consulta rodava, Pedro começou a ler os registros e o espanto foi total. Aquele senhor que tinha acabado de ser tratado como mendigo era Antônio Fagundes, o dono do banco, ou pelo menos o maior acionista, com 60% das cotas da instituição. Pedro ficou em choque. Leu os detalhes de novo, confirmando a informação. Imediatamente, ele imprimiu o relatório e foi correndo para o gabinete de Ricardo. O gerente estava ocupado com um cliente rico, explicando planos de investimento. Pedro entrou na sala e tentou sinalizar a Ricardo a urgência do relatório. Ricardo, por gestos, perguntou o que era e Pedro apontou para o papel, indicando que era sobre o homem que ele havia mandado embora. Ricardo, ignorante, virou-se para o cliente e disse: desculpa, meu irmão, mas não tenho tempo para esse tipo de gente. Ele empurrou o relatório de volta para Pedro, dizendo: não quero ver isso, não me interessa esse tipo de cliente. Pedro, cabisbaixo, pegou o relatório e voltou para seu trabalho. O alvoroço se acalmou e o caso Antônio Fagundes foi esquecido. Por enquanto. No dia seguinte, exatamente na mesma hora, Antônio Fagundes retornou. Mas, desta vez, ele não estava sozinho. Estava acompanhado de um homem engravatado, segurando uma maleta. Eles chamaram a atenção de todos. Antônio fez um sinal para Ricardo se aproximar. Ricardo, sentindo o baque e o medo, saiu de sua sala. Antônio foi direto ao ponto. Gerente, eu não te avisei que o que você fez ia te custar caro? Ele continuou. O que você fez comigo ontem foi inadmissível. Prepare-se para o seu castigo. Ricardo tentou disfarçar o pânico pensando: o que esse velho pode fazer? Antônio não deu tempo. Você está fora do cargo de gerente. Seu substituto será Pedro, que já trabalha aqui. E você, Ricardo, vai ter que cuidar do serviço de campo, da parte operacional. Ricardo ficou paralisado. Quem é o senhor para me tirar do meu cargo? Antônio sorriu. Me considere o dono do banco. Tenho 60% das cotas. Posso te mandar embora e colocar quem eu quiser. Todos no Bradesco, clientes e funcionários, ficaram chocados. O homem da maleta abriu-a e tirou o documento de promoção de Pedro. Em seguida, entregou outro envelope a Ricardo. Se quiser o serviço de campo, aceite. Mas, gerente, você não fica. O suor escorria de Ricardo, que começou a pedir perdão, desesperado. Senhor Antônio, por favor, me perdoe pelo erro de ontem. Antônio o segurou. Perdão? Por quê? E por que eu deveria te perdoar? O seu comportamento foi contra as regras do banco. Você nunca leu nossa política? Aqui não há distinção entre pobre e rico. Todos serão tratados com a mesma régua. Na verdade, Antônio foi quem fundou o Bradesco e havia estabelecido essa regra de ouro, sem preconceito. Estou sendo piedoso ao te manter no trabalho, Antônio disse a Ricardo. Seu funcionário Pedro, que não tinha nada a ganhar, me perguntou com respeito o que eu precisava. É por isso que ele merece o cargo. Ele sabe tratar o cliente, não o julga pela roupa. Antônio chamou Laura e deu uma bronca nela também. Estou te perdoando por ser seu primeiro erro, mas nunca mais julgue alguém pela roupa. Se você tivesse me atendido direito ontem, eu não teria precisado falar com o gerente e não teria me sentido mais humilhado. Laura pediu desculpas, chorando e prometendo que aquilo jamais se repetiria.
Antônio se despediu. Vocês têm muito a aprender com Pedro. Vou mandar alguém para fiscalizar o trabalho de vocês de tempos em tempos. É bom que andem na linha. Antônio e seu acompanhante foram embora. O banco inteiro começou a cochichar. A lição foi dada. É melhor trabalhar direito porque o chefe de verdade está sempre de olho. O ato de Antônio se espalhou e o Bradesco ganhou fama por ter um dono que realmente se importava com os princípios. Afinal, caráter não se compra com dinheiro. Você já julgou alguém pela capa? Comenta qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Deixa o like se a atitude do dono te surpreendeu. Compartilha este vídeo com 3 amigos.